Então, bom dia a todos, né? Hoje, dia 21 de agosto de 2020, né? Essa manhã geladésima, 7 graus aqui em Campo Grande. Então, parabéns para vocês que acordaram cedo e estão assistindo aí a aula, tá? Então, eu vou apresentar minha tela para vocês, para a gente continuar no nosso patrimônio cultural, que é a arquitetura modernista, tá? Então, continuando, né, nessa unidade 2, né, do livro 3, muitas dessas perguntas aqui, muito do que a gente vai falar, do que a gente já falou na semana passada, tem relação com as atividades avaliativas de vocês, né? Então, só do fato de vocês assistirem a aula já vai ser de grande valia, assim, para vocês fazerem a atividade de vocês. Então, muitas vezes não precisa nem ficar pesquisando em texto, nada, porque a vantagem, essa ligação que a gente faz com a aula online, pelo menos comigo, vocês já me conhecem, de eu colocar imagem com um assunto. Isso aí é muito bom, porque fica a mensagem fotográfica, né, do que a gente está estudando, né. Então, quando você pensa na arquitetura modernista, arquitetura de vanguarda, vocês já vão lembrar como que era. Se eu falasse uma arquitetura, arte de vanguarda, sem colocar os estilos das vanguardas, o dadaísmo, como que era, que você já sabe que é a colagem, com aquelas obras todas malucas lá, do fauvismo, daquelas cores. Então, se eu não tivesse mostrado dessa forma para vocês, ficaria, eu acho que mais difícil da gente assimilar, da gente conseguir entender, né? Então, essa associação de imagem e assunto é muito importante. Isso é importante para vocês estudarem também. Quando vocês forem estudar para uma prova, vocês estão já partindo aí para o ensino médio, né? Ano que vem, vocês já vão para o ensino médio. Procurem nas atividades de vocês incluir isso. Vamos supor, se vai ter um assunto sobre revolução, tente assistir vídeos assim com relação ao assunto, porque essa ligação assunto e imagem, isso é muito salutar, isso é muito bom, porque faz com que a gente aprenda de forma mais dinâmica, tá bom? Bom dia. Bom dia, Ana Carolina. Oi, Alessandra, bom dia. Bom dia, Pro! Tudo bem? E o frio aí, chegou? Chegou! Bom dia, nono ano! Pro, hoje tem que dar parabéns para esses alunos que estão aí, hein? Exatamente, foi o que eu Esse disse para eles. friozinho. Se quiserem colocar uma cobertinha nas perninhas, tá, crianças? Podem colocar, porque tá friozinho. Sim, então. Fica, bom dia. Bom Então tá bom, dia. passando só para dar um bom dia. Sabrina, passando só para dar um bom dia para vocês. Obrigada para você também. E um bom fim de semana, tá? Pode continuar, Pro, vou dar uma olhada aqui nos alunos. Tá joia, tá bom. Então, gente, falando sobre esses assuntos aí, a Ana Carolina entrou agora, né? O Asa também. Então, reforçando isso aí, é interessante que vocês liguem, não só em arte, não, mas nas outras atividades, nas outras disciplinas também, vocês liguem sempre a imagem com o assunto. Isso fortalece a compreensão, o entendimento, tá? Então, voltando aqui, vou compartilhar a tela com vocês, da nossa compartilhar, daquela forma que a gente estava compartilhando aqui, o modernismo no Brasil, né? Então, o modernismo no Brasil, ele tem uma ascensão, ele é muito forte, né? Ele é muito conhecido lá fora, porque o Brasil, ele é um dos países mais, em questão de modernismo na arquitetura, um dos países mais bem
conhecidos nessa questão, né, famoso, vamos dizer assim, né, para ficar um linguajar mais claro, mais fácil, e principalmente no destaque na nossa capital, né, nossa capital do Brasil, que é Brasília, né, que nós falamos na semana passada, e é uma arquitetura que foi planejada em pouco tempo, né, foi aquele projeto piloto que nós vimos lá, com o Lúcio Costa, né, então, praticamente em questão de 4 anos, uma cidade inteira foi construída, né, então foi um plano recorde, né, é claro que Lúcio Costa, que era o engenheiro, tinha os seus parceiros, né, que era o Niemeyer, né, e dentre outros arquitetos aí. Então, só para reforçar o que nós vimos semana passada, Le Corbusier, que é o arquiteto, que é o francês, né, que veio para o Brasil também, que é um arquiteto super renomado, conhecidíssimo, né, lá fora. Vocês está tendo algum problema? O que vocês estão falando no chat? Deixa eu ver se tem alguma questão aí que eu preciso... tá. Então, vamos voltar aqui. Então, aí esse arquiteto super renomado lá fora trouxe muitos ensinamentos para os arquitetos aqui do Brasil, né, e engenheiros também. Então, ele construiu essa obra aí, né, essa obra hipermodernista, com um estilo mais simplista, né, minimalista, bem reto, bem moderno, né. Então, ele trouxe essa bagagem lá de fora, nós vimos isso aí na semana passada, né, como que ele projetou, ele começou a trabalhar na adolescência praticamente, né, com 18 anos ele já começou a projetar a sua casa, né, então a gente só está recapitulando do que a gente viu semana passada. E esse estilo modernista, ele veio para ficar, né, gente? Então, ele veio para ficar. Hoje em dia, vocês podem notar, as casas, praticamente a gente não consegue visualizar o telhado delas, né? Então, é mais essa estrutura reta, né? E nós vamos ver mais adiante qual que é a base dessa estrutura, né? Qual que é o material mais utilizado desde lá do começo do século passado, no período de guerra, naquela transição lá, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que é onde começou esses movimentos de vanguarda moderna, tá? Então, vimos esse arquiteto aqui, olha, o estilo da casa, né? Então, como se fosse o toldo, né? Esse toldo de alvenaria, né? Então, isso aqui a gente vai conhecer também, o que é isso aqui. Eu falei assim, professora, mas eu não vou ser arquiteta, né? Por que você está me mostrando tudo isso aí? Vai saber se você não vai ser arquiteto, né? Então, muitas vezes, isso aí desponta para uma ideia que a gente gosta, a gente nunca sabe o que a gente vai ser no futuro, né? Principalmente vocês que estão nessa idade, né? Da juventude, da adolescência, partindo para a juventude, e já para a fase adulta. Então, isso faz parte da nossa arte. Então, isso é importante que a gente conheça. Então, falamos um pouco sobre o Juscelino, né? O que aconteceu, né? Para ele começar essa ideia, né? De construir uma capital do Brasil, porque até então era Rio de Janeiro. E aí, desde a época lá da Constituição, lá de 1892, tinha esse projeto de fazer essa capital bem no centro do país, né? Por quê? Para ficar longe do mar, né? É muito mais fácil você ter uma guerra através do mar e atacar o quê? A capital de um país. Então, qual que era a ideia? Desde lá, no começo, quando fizeram a Constituição do Brasil, tinha essa ideia de fazer, né? Mas ninguém pegou e colocou, de um diz outro, botou a mão na massa e fez. Então, Juscelino, ele quis fazer o nome dele, né? Juscelino Kubitschek quis fazer o nome dele, e ele teve os apoiadores, né? Que foram o Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa, que foi que iniciou. Pois bem, então, em 4 anos, como nós já fizemos, ele inaugurou Brasília, né?
incompleta, mas inaugurou. Então, esse era o projeto piloto, que dava-se uma ideia de que numa asa de um passarinho ou um avião, né? Por isso que fala que lá não tem esquina. Vocês podem observar aqui, são os bloquinhos, né? Dos ministérios, tal. Então, aí, não tem estacionamentos, essas coisas. Então, são blocos que vocês, que são construídos, né? Aí, asa norte, asa sul, e aí tem o rio Paranoá, que é o lago, né? Não é rio. Um lago Paranoá aqui, que fica em volta aqui de Brasília. Esses são as pessoas chaves, né? Tem muito mais, tá, gente? Isso aqui é o Lúcio Costa, esse senhor aqui de bigode, tá? Ele que fez o projeto piloto de Brasília, tá? Ele que idealizou tudo isso aí, fez o desenho, e quem que foi o apoiador dele foi o Oscar Niemeyer, tá? O Oscar Niemeyer, ele nasceu lá em 1907, se não me engano, acho que é isso, 1907. Então, ele viveu 104 anos, gente, 104 anos. Até os seus últimos dias, ele fazia os desenhos, tá? Ele fazia as plantas, ele trabalhou, assim, muito firme, assim, até os 104 anos. Acho que, se não me engano, 6 meses antes dele morrer, ele adoeceu, tal, ficou doente por conta da velhice mesmo, né? E aí acabou sendo hospitalizado e ali ficou, tá? Então, esse aqui, aquele monumento, né, a Estátua da Justiça, que foi feito também por esse Alfredo Seschiatti, tá? Essa catedral, que coisa linda, né, gente? Olha só, Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, de Brasília. Ela foi construída em 1970, tem 50 anos, então, ela está fazendo. A gente pode observar aqui, ó, é um espelho d'água em volta dela. Mas como será que a gente entra aqui, não bate a cabeça aqui, né? Mas vocês vão ver como é que é por dentro. Olha que maravilha. Então, o edifício é definido pelos seus 16 pilares de concreto. Esses brancos aqui são pilares de concreto, em forma de bumerangue, que partem de uma planta circular de 70 metros de diâmetro, rodeada por um espelho d'água, e sobe inclinadamente até tocar uns aos outros. Olha que coisa maravilhosa. Então, por isso que não é à toa, gente, que o Brasil, ele é considerado um país, assim, muito conhecido com relação à arte moderna, na arquitetura, tá? Porque, principalmente, no se tratar de Brasília, a maioria dos edifícios, das edificações, são assim. Lindo, né? Então, continuando aqui, a esplanada dos ministérios, que são aquela, nós vimos lá naquele projeto piloto, são aqueles, né? São aqueles quadradinhos que a gente tinha visto lá, que são as esplanadas dos ministérios, aqui, da Justiça, da Saúde, enfim, olha lá como é que é. Tá? Então, eles ficam por blocos, ficam divididos em blocos. E o Teatro Nacional. Então, ó, tudo diferente, né, gente? Ó, vocês podem notar, tudo diferente. Supremo Tribunal Federal. Tá? Isso a gente vê todos os dias na TV, né? Todos os dias tem gente pedindo para entrar. Não, né? Então, isso a gente vê todos os dias na TV, essas edificações aí, né? Essas construções. Palácio da Alvorada. Esse Palácio da Alvorada aqui é onde fica o presidente. Ó. Pode notar que as plantas, os desenhos são bem parecidos, né? Ó. Residência oficial do presidente da República. É gigante por dentro. Tinha várias outras fotos para mandar. Uma vez eu vi no Fantástico também, por dentro do palácio, na época da Dilma, né, que ela tinha feito, acho que uma reforma no palácio, e aí filmou parte ali do salão, da sala,
do palácio. Que coisa grandiosa, gigante, a gente não tem noção. Então, a ideia dele lá na frente, né? Qual que era a ideia do Oscar lá quando construiu, quando fez essa planta, né? Já pensando, né? Tem coisas assim que eu acho que é exagero, né? Mas, certo, ele pensou, né? Por se tratar de um presidente da República, né? Vamos abusar. Vamos usar e abusar, né? Aqui de novo. Aí eu fico pensando, né? Como é que fazem uma obra dessa aqui e não enche d'água, né? Deve ser liso aqui por cima, né? Que é como se ele fosse uma bacia, né? 2 pilares, uma bacia. Não sei, se alguém conseguir interpretar isso aí, alguém me fala, tá? Esse edifício aí, se não me engano, ele tem no livro de vocês. Ele tem no livro de vocês aí, nessa página 131, se quiserem olhar. Esse edifício aí, o Juscelino Kubitschek, ele era prefeito ele era governador de Minas, né? Aí ele pediu foi uma das primeiras obras antes de fazer Brasília, né? Que o Oscar Niemeyer fez, né? Então, olha esse prédio, gente, as linhas curvas dele, né? Então, nesse momento, ele pediu certo, testando, né, para ver se ele ia dar conta de fazer edifícios assim, prédios assim lá em Brasília, né? O Juscelino pediu para ele fazer esse edifício aí lá em Minas, né, em Belo Horizonte. E é bem diferente também, né? Moxarabis. Quem já não viu isso, gente, na casa? De vovó ou em algum outro lugar, né? Esses azulejos aqui. Então, a gente já sabe o nome deles, tá? É moxarabis. Então, vamos voltar aqui. Então, era muito utilizado isso aí, esses moxarabis, lá nesse período também, 1960, 1950, dessas barreiras, dessas paredes aqui vazadas. Não sei se vocês já viram aquele elemento que o pessoal fala elemento vazado, só que é de tijolo. Eu não coloquei ainda. Não coloquei aí, mas muitos de vocês devem conhecer aquele elemento vazado. É um que fica de lado, se coloca na parede, assim. Então, é um tipo de moxarabes também, tá? Então, aqui, ó, tem vários tipos de moxarabes, ó. Assim. Então, é como se ele fosse uma paredezinha, mas não que fosse firme, assim, fixa, assim, né, de alvenaria ou de madeira, né? Então, esses moxarabes também eram um estilo muito utilizado que está voltando também. É igual a gente falou semana passada sobre a moda, né, gente? A moda vai e vem. E os moxarabes também estão aí, estão voltando com tudo, tá? É um estilo de moxarabes. Opa. Um pouquinho. Então, naquele período que Getúlio e Juscelino, né, estavam ligados aí nessas arquiteturas, eles foram, na verdade, começou tudo com eles, o Getúlio e o Juscelino, tá? Então, eles queriam uma modificação nessa questão de arte moderna no Brasil, porque estava despontando na questão plástica, na literatura, né? E na arte arquitetônica, não. Então, eles que foram os incentivadores desses artistas para realizar esses tipos de obra, né? Foram os dois. E aí, por iniciativa aí do Juscelino, pediu para que Oscar fizesse esse complexo aí na Pampulha, tá? Que é a igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha. Olha só que diferente. Então, qual que era a ideia do Niemeyer? Fazer essas obras assim como se fosse um corpo de mulher,
ou como se fossem os contornos de uma mulher. Então, ele falava muito isso nas suas entrevistas. Então, por isso que muitas vezes ele faz essas obras bem sinuosas, bem torneadas, tá? Lembrando o corpo de uma mulher brasileira. O MASP, quem não conhece, quem já não viu, né, na TV, quando tem shows, né, na Paulista, é perto do MASP. Então, o que seria esse MASP, né? Museu de Arte de São Paulo, tá? Esse é o MASP. E ele foi feito quando? 1968, por uma mulher, gente, por essa Lina Bobardi. Quem que foi essa mulher? Ela era uma italiana, tá? Então, essa Lina Bobardi, ela era uma arquiteta, tá? Italiana, que morava lá na Itália, né? Ela era casada também com um senhor que também era arquiteto. E a ideia deles era o quê? Trabalhar arquitetura, só que o escritório deles lá, no período de guerra, foi bombardeado, né, lá na Segunda Guerra Mundial. Foi bombardeado, né? E aí, eles, muito desesperados, né, acabaram migrando, né, vindo para o Brasil. E aqui no Brasil, eles começaram a trabalhar e tal, e aí teve essa oportunidade dela começar a trabalhar nessa construção aí de um museu, tá? Então, ela tem, não só o MASP, mas ela tem mais de 10 obras, né, aqui no Brasil. Ela nasceu lá em 1914, era uma criança bem solitária, né, era uma criança difícil, mas ela era assim, autodidata, sabe, ela queria coisas diferentes, era estudiosa, tal. Enfim, ela viveu até os 92 anos, morreu com 77 anos aqui no Brasil. Então, ela se considera, ela nasceu italiana, mas se considerava brasileira, tá? E esse MASP fica ali em São Paulo, museu, um dos mais conhecidos do Brasil, tá? É o MASP. Aqui é a Lina. E qual que era a ideia dela? Aqui na construção do MASP. Gente, a nossa aula vai acabar que horas? É 8? 8, né? É 8 horas, gente? Que vai acabar a nossa aula? Eu acho que é 7h50 mesmo. Será? Deixa eu conferir aqui, peraí. Por 7h50 já acabamos, então. Não, vai até às 8. Então, mas eu acho que vai dar para a gente acabar. Então, a Lina aqui, ó, aqui é na construção do MASP. Ela está lá em cima na construção do MASP. Aqui é ela, quando jovem, quando ela veio para o Brasil. Então, o que ela queria? Olha, as construções dela, bem modernista. Então, trouxeram muita bagagem, lógico, né, lá no começo do século passado, trouxeram muita bagagem da arte europeia para cá, tá? E ela incluía muito a natureza dentro da casa, dentro da arte. Hoje em dia, a gente pode notar, em alguns bares, alguns locais que a gente vai, tem, às vezes, árvore, né, que sai de dentro que eles aproveitam, né, a árvore, para não cortar a árvore, e faz um telhadinho assim, que dê para incluir a árvore dentro do local. E isso aí era muito dela, né? Aqui, uma árvore no meio da construção. Então, preservar a natureza. Essa era a ideia dela, tá? Aqui em Campo Grande, não sei se vocês já viram, se vocês já fizeram a atividade avaliativa de vocês, mas aqui em Campo Grande também temos o quê? Não, tem uma atividade, não é avaliativa, mas tem uma atividade para vocês fazerem sobre isso aí. Então, aqui em Campo Grande tem uma obra de Oscar Niemeyer, tá? Para quem não conhece, ou para quem não fez ainda atividade, que era no caderno, é a Escola Estadual Maria Constância de Barros Machado, tá? Essa escola, ela fica ali na Antônio Maria Coelho, né? Lá em cima. Não sei se vocês já viram, lá perto da Cabeça de Boi, né? Lá em cima, lá perto da Orla Morena. Ela fica lá perto, tá? Então, é essa aqui, ó, isso é feito por ele. Então, nós temos aqui em Campo Grande uma construção de Oscar Niemeyer,
Olha só que interessante. E aqui, ó, nós vimos a planta por cima. Ó como que ela é. Então, aqui é a escola, né? Aqui é a parte da frente da escola, olha. E aqui são as salas de aula. As salas de aula. Isso aqui é Campo Grande lá em 1954, tá? Isso aqui, ó, 52 a 54 que foi feito, né? E em 95 ela virou patrimônio cultural, tá? Patrimônio cultural de Campo Grande, do estado. Olha como que era a avenida antes, né? Não tinha estabelecimento nenhum. Nesse espaço aqui ainda da escola, eu nem sei se está aqui, assim, nem sei se está assim ainda, aqui. Mas aqui à frente da escola, olha aqui, ó, como é que era, né? Aqui, bem por aqui era a ferrovia, né? Para cá, a ferrovia. A Orla Morena. A Orla Morena passava mais ou menos para cá, ó, mais aqui para cima. E podemos ver aqui mais uma obra aqui do MAC, né? Voltando lá para o Rio de Janeiro, esse é em Niterói, tá? Esse é muito conhecido também, que é o MAC, tá? O Museu de Arte Moderna, que foi feito lá em 1996, por Niemeyer também. Ele dá a impressão que é uma espaçonave, né? Parece que é um disco voador, né? Olha que interessante. Então, aqui é Niterói e lá é Rio de Janeiro. É Niterói e aqui é Rio de Janeiro, a cidadezinha do ladinho do rio, tá? Olha só, parece um disco voador, que interessante, né? Então, ele era muito, muito, muito diferente nas suas obras. Então, isso aí que chamava muita atenção, né? Esse estilo moderno, simplista, né? Que o Niemeyer tinha. Então, e que deixou esse legado para os futuros arquitetos aí, né? E ele trabalhava como, gente? Qual que era a estrutura? Era concreto armado, tá? Não é que está armado, não. É concreto armado, é essa estrutura aí de ferro com cimento, né? Com pedra, cimento e tal. E aí fazia. Então, a gente muitas vezes fala: que tipo de estrutura é essa? É concreto armado. Vocês já sabem que é uma estrutura de concreto armado. Certo? Aqui tem alguns vídeos, mas acho que não vai dar tempo de passar. Certo, gente? Alguma dúvida? Que vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem tirar alguma dúvida sobre o assunto? Até mesmo sobre a atividade avaliativa que vocês receberam? Vocês viram que vocês vão ter que levar na sexta-feira, né? Podem ligar o áudio aí e falar. Tá? Então, vocês vão entregar aí na sexta-feira essas atividades avaliativas. Faz de forma integral, tá? Sexta-feira da semana que vem, né, prof? Isso, dia Sexta-feira da semana que 28, vem. se não me engano, tá? Não deixe nada por fazer, tá? Porque isso aí vai ser nota para vocês, tá? E a gente não precisa colocar conforme está no livro, tem perguntas que do entendimento de vocês, tá? Então, não tem necessidade de colocar conforme, tá lá. Eu quero só que vocês entendam, compreendam o assunto, que é bem simples, tá bom? Eu vou fazer a chamada de vocês. Parabéns para vocês que acordaram cedinho, participaram da aula, assistiram a aula. Porque hoje não tá fácil, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Augustinho não tá aí, não, né? Deixa eu pegar quem tá aqui. Ana Carolina Santos. Aslan. Tô. Brian. Presente. Caroline Alencar, tá aí? Não, né? Emily. Igor. Isis. Ivan. Cliente aí hoje? Cliente é Krishna? Não, né? Carol.
Ah, semana passada eles estavam, você acredita, Aula? Asla, que eles estavam na semana passada? Luiz não. O Lucas tá aí hoje? O Lucas nunca falta, gente. O Lucas tá aí, não tá aí hoje, não? Ó, primeira vez que ele falta, hein? Lucas, Maria Eduarda também não? Carol, coloquei sua presença aqui. Maria Eduarda não, Micaela tá aí. Sabrina sempre a primeira a entrar na aula, né, Sabrina? Sabrina, Micaela, sempre são as primeiras a entrarem na aula. Sara tá aí hoje? Não. Sávio? Não. Marcelo, não. João Vitor? Não. Jennifer? Não. Mariana, não. Miguel, tá. Vou ver se eu não pulei ninguém, tá? Ana Carolina Santos, Asla, Brian, Caroline Alencar. Caroline Alencar, não. Emily, Ivan, Carol, Micaela, Sabrina e Miguel. Deixei de chamar alguém ou não? Não, né? Então tá, gente, ó. Obrigada, tá? Obrigada pela aula de hoje. Dúvidas, precisar, só me chamar, tá bom? A gente pode já encerrar por aqui, tá? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá? Beijo. Falou, prof. Falou. Tchau, tchau.